Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso programa Formação do Obreiro e dando continuidade a esse programa com o tema Atuação e Atividades do Obreiro em Grandes Eventos. Estamos aqui com o pastor Renato Duguay, pastor Fabiano Mendes. A paz do Senhor, pastores. Pai do Senhor, pastor Diogo, Pai do Senhor, pastor Fabiano. Paz do Senhor a todos os pastores aqui, eu sei que nos ouve nessa hora. Amém. Pastor Fabiano vai dar início aqui com o texto básico deste programa. O texto que nós vamos meditar na continuidade desse programa está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse texto, nosso programa aqui, fala da formação do obreiro. E nós hoje estamos dando continuidade àquilo que foi o programa anterior, que é a integração do obreiro dentro dos grandes eventos da instituição. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais de seminários, né? Dos manaíns. O obreiro, ele tem que perseverar nisso. Por quê? Na doutrina. Porque é no manaim, nos seminários que nós estamos inseridos, que ali vem a doutrina revelada do Pai. É no manaim que nós nos enchemos da bênção do Senhor. Um obreiro não pode ficar muito tempo sem ir no manaim, né? Então, hoje, você como obreiro, você tem que prestar atenção nisso, que é fundamental você estar atento aos chamados das coordenações, reunião de coordenação do Evangelho Sem Fronteira. Você tem que estar lá. São os grandes eventos da Igreja Maranata, né? As reuniões dos manaíns, nos anfiteatros, nos períodos de 15 em 15 dias, nós temos os nossos seminários. Você, obreiro, tem que estar perseverando nisso. Ah, mas eu já fui esse mês. Continua indo. Porque quanto mais essa perseverança, mais você vai crescer na obra do Espírito. Isso é importante, pastor Fabiano, porque o obreiro, ele está integrado e ele também é um incentivador. Nós estamos reunidos antes dessa gravação aqui e estávamos falando exatamente sobre isso, né, pastor Renato? A importância do obreiro nessa comunicação e atender as convocações. Na verdade, a participação, o estar no seminário, ele tem, assim, é um enriquecimento extraordinário. Até porque o obreiro, eu creio que quem vem para a obra começa a observar. O obreiro, ele é um observador de tudo. Até porque nos nossos seminários, nós sempre repetimos isso, né? Não é informação, né? Nós não estamos preocupados com as questões protocolares, né? Nós estamos bem informados. E da mesma forma que você, no seminário, você convive, você está junto, você está recebendo a mesma doutrina que o pastor, que o diácono, né? Na verdade, o obreiro, ele estar junto ali significa já, é uma base para um crescimento no serviço, né, da obra do Senhor. Por isso que, como o pastor Fabiano colocou, essa frequência de participação, ela não pode nunca ser tomada como uma obrigatoriedade, né, ou como um cumprimento de costume, de tradição, não. E nós, se nós somos aqui, né, talvez um programa seja muito pouco, muitos programas, para a gente relatar as experiências que nós alcançamos, justamente porque desde o início, agora eu vou falar uma aqui entre nós aqui, muito recente. Estava aqui um irmão, né, encontramos aqui um irmão lá do Maranhão, né, aquele senhor, né, que falou conosco, e ele disse assim, desde 72, né, que eu tô nessa obra, né, e vivendo, perseverando, foi a palavra que ele usou. E a gente vê isso, que essa integração justamente nesses locais. E vão ser colocados outros detalhes, mas hoje nós temos muitos manaíns, né, distribuídos. Então, quando nós temos uma programação aqui no Manaim Dom Martins, né, que podemos dizer que é central,
né? E os obreiros que têm os manaíns próximos nas suas regiões, é importante que você vá, que você se inscreva, que você participe, leve a sua igreja a participar, porque, né, numa hora como essa de dispersão até mesmo, o estar no Manaim fortalece a nossa vida em comunhão, né? Importante, se pegarmos o texto que o pastor Fabiano leu, é algo assim: perseverar na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações, né? Tem algumas palavras-chave que é importantíssima na vida do obreiro. Na ceia mundial, o pastor Gideti fez uma colocação: nós não iremos vencer sem a oração. O obreiro, nós estamos falando assim, ele está integrado, porque a doutrina, os manaíns são um local da doutrina para nós. A doutrina é a base, aquilo que o Senhor tem nos revelado, tem nos orientado. A mesma doutrina que os apóstolos receberam do Senhor Jesus é a mesma doutrina que tem nos alcançado hoje. E é ela que tem, a cada dia, nos mantido de pé. Esta obra do Espírito tem direcionado todas as coisas. E isso nós não aprendemos com homens alguns, mas aprendemos do Senhor. É transmissão, né? É algo, como o apóstolo Paulo disse, não aprendeu de homem algum, mas sim foi o Senhor ali. Ele recebeu do Senhor. Pela revelação, né? Isso, a revelação. A revelação, né? É lugar de nós termos, assim, um contato maior com a revelação. É isso aí. Né, Manaim? É isso mesmo, é algo... Só corroborando que, como o pastor Renato colocou, a perseverança do obreiro nos eventos. Porque se é o lugar da revelação, você tem que ouvir isso. Para quê? Para o seu conhecimento, né? E para a transmissão no seu grupo de assistência. Pastor Renato, no grupo de assistência do obreiro tem idoso? No grupo de assistência do obreiro tem jovem? Tem senhora? Tem senhora. Você como obreiro, está responsável como jovens, está responsável como um grupo de assistência. Então, vai ter uma convocação na sua coordenação, reunião de jovens, Evangelho Sem Fronteiras. Ah, mas eu não sou jovem. Mas o seu grupo de assistência tem jovem, você é obreiro, você vai integrar os jovens naquela reunião. Você é participante disso, tem que perseverar nisso. Você não pode achar, não é para mim. O Manaim do mês que vem vai ser qual? De senhoras. Não, mas no meu grupo de senhoras no meu grupo de assistência tem senhoras que talvez não tenha condição de ir. Não, mas eu sou obreiro do grupo dela, eu vou... Irmã, você está precisando de auxílio, de assistência? Nós vamos integrar a senhora naquele grupo. É parte do obreiro fazer esse trabalho também, né? Porque ele tem que ser o exemplo dos fiéis. Não é verdade? E tem um texto que fala isso, hein? Mas ser o exemplo dos fiéis, 1 Timóteo 4,12, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Você tem que ser o exemplo dos fiéis. Tratar no trato com o seu grupo de assistência. Pastor Diogo, tem um jovem ali que precisa, né, de uma assistência, ele é acanhado, ele é... Isso é importante, Fabiano, porque o obreiro, ele tem que ser dinâmico, né? Esse programa é exatamente para isso. Nós estamos aqui colocando alguns pontos importantes na vida do obreiro, que muitas vezes a pessoa não percebe que há pontos de melhoria. E esses pontos são para o crescimento do obreiro. Aquele que almeja também ser diácono, o diácono que almeja ser um pastor. Então, assim, há pontos que precisam ser melhorados na vida do obreiro, e isso é importante. A gente está colocando vários pontos de melhoria, até mesmo de aperfeiçoamento, que podemos ser aplicados diretamente no dia a dia do obreiro, na igreja, nas reuniões, no seminário. E isso que o pastor Fabiano colocou aqui, isso chama-se sensibilidade. Sim, empatia, são coisas que você precisa ter no meio do rebanho. O obreiro, ele observa, ele ajuda, é o obreiro que vai contribuir, somar. Não é só um espectador de assistir um culto e ir embora. Esse não é o obreiro que vai assistir o culto e vai embora. Não, isso não é obreiro. Obreiro, ele se envolve. Obreiro, ele está atento. Chegou um comunicado,
Seminário, ele vai pegar aquele comunicado, vai colocar para o grupo, vai comunicar com o irmão que está ausente. Nós temos um sistema que o obreiro, o secretário do grupo, tem ali de atuação, que ele pode identificar aquele que está mais distante do seminário, aquele que está distante de ser uma visita. É isso que Deus te chamou. Essa é a nossa função. E nós estamos aqui exatamente para dizer isso para você. Isso é para mim. É para a formação do obreiro. Ou você que deseja, varão que deseja ser obreiro, Deus tem muito mais para acrescentar à sua vida. E aqui são os pontos importantes para isso. Certo, pastor Renato? Na verdade, você me fez lembrar aqui aquela posição do obreiro como um referencial. Então, quando o obreiro ele tem esse desejo, esse propósito em relação a atender, né? Nós estamos falando aqui dos grandes eventos e os seminários. Então, o próprio grupo de assistência dele é levado a viver a mesma experiência. E eu gostaria de observar que, né, a subida ao Manaim, uma programação, é natural, e tudo nessa obra, o pastor Diogo já se referiu até à oração. Né? Nós sabemos que tudo para nós é precedido de oração. Então, se nós temos uma programação, né, e as igrejas oram nesse sentido, é importante o obreiro ele entender que, olha, tem um próximo seminário, ele tem o desejo de ir no seminário. É natural até que aconteçam algumas coisas que possam se tornar impedimento. Quantas experiências nós temos de irmãos que dizem assim, pastor, não posso ir porque eu estou na escala de serviço, mas eu vou orar. Aí chega no dia seguinte, né, ele procura com alegria, fala, pastor, surgiu uma situação, trocaram a minha escala, eu vou. Viver essa experiência tem sido assim, algo enriquecedor, né? Para nós. E a grade dos seminários, ela já sai, né? Ano a ano ali, você tem como se... Tem uma programação. Tem uma programação já colocada já nos grupos aí, você pode se programar, quem trabalha de escala. Não há empecilho para você fazer seminário. Não há empecilho. Mas eu acho que o pastor Diogo tem uma chamada aqui, hein? Uma chamada aqui, porque hoje o programa é voltado para os grandes eventos. Amém, irmãos? Nós vamos agora, neste momento, nós vamos estar colocando alguns vídeos que nós gravamos em um seminário que aconteceu, de alguns obreiros, os testemunhos, as experiências. Eu gostaria que os irmãos assistissem. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no seminário de Unidos em Família, no Manaim de Domingos Martins, e hoje nós vamos entrevistar um obreiro da Casa do Senhor. Leomer, qual tem sido a sua experiência aqui no seminário de Unidos em Família? A experiência do Unidos em Famílias, junto com a minha filha, minha esposa, tem sido de muito proveito, porque o obreiro, ele leva para dentro da sua casa o ensinamento. E quando a família participa junto deste ensinamento, muito importante é para nós o crescimento na presença do Senhor. Nós fazemos parte da igreja ali do Colina Verde, em Teixeira de Freitas, onde também temos ali no nosso Manaim, neste final de semana, um seminário Unidos em Família lá, e que tem sido de muito proveito. A família tem tirado muito proveito, crescimento na presença do Senhor. E para o obreiro em especial, a gente fala que o aprendizado é muito importante nesta última hora. Estamos aprendendo tudo sobre as 7 cartas, estamos na igreja de Sardes, ali está um restante, fala de um restante. Então a nossa família, ela precisa ser esse restante, essa igreja viva, que está vivendo as experiências com o Espírito Santo. E é no seminário, irmãos. Aqui fica um convite para quem ainda não participa de seminário, principalmente de Unidos Família. Traga sua família, porque é importante. Isso que nós vivemos aqui, tá? Nós vivemos uma bênção do Senhor, a nossa família é enriquecida pelas bênçãos do Senhor, e nós temos só que dizer, glória a Deus por tudo que a gente tem vivido nos seminários. E para nós, principalmente como obreiro da casa do Senhor, o Senhor tem nos instruído como servir com dignidade e com respeito na casa dele. E isso é muito importante. A todos a paz do Senhor Jesus. Há um ano, pastor, fui levantado a obreiro na Casa do Senhor, em Valparaíso 1, na Serra, onde eu passei a ter várias experiências com o Senhor. E há uma semana atrás eu fui levantado pelo grupo de intercessão. Então é motivo para mim, para minha família, para meus filhos,
uma maravilha, uma experiência nova que eu tive na casa do Senhor. Quando eu abri o meu coração para a obra do Senhor. Foi uma coisa que hoje eu fico pensando e meditando, falando, por que eu não abri o meu coração antes para seguir o Senhor? Porque são grandes bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, e tenho certeza que vai acrescentar muito mais. Estamos aqui com o obreiro Daniel, que gostaria de passar a sua experiência, que ele tem estado no seminário de Unido e Famílias, aqui no Espírito Santo, vai transmitir a grande experiência que o Senhor tem dado à sua vida e à sua família. Pai do Senhor Jesus. Bom, meus irmãos, a minha experiência aqui tem sido completa, né? A gente sabe que o Manaim tem como propósito a unificação da doutrina, né? E nós temos vivido isso tanto nos Manaíns mais locais, mas ao estar aqui com a família, nós vemos o Senhor operar, fazendo com que nós mesmos tenhamos a nossa vida edificada, fortalecida na doutrina, naquilo que o Senhor tem falado com a igreja hoje, para o entendimento do momento profético. E o mais legal do Unidos e Família é a família viver isso junto. Aquilo que já é o nosso dia a dia da igreja, ser consolidado, ser confirmado aqui, junto com os irmãos aqui no Manaim de Domingo Martins. Daniel, eu sei que você tem uma carreira militar e já ficou no norte, no sul, experiências gloriosas. Eu gostaria que você falasse dessa experiência que você tem. Olha, eu só posso glorificar o Senhor, porque realmente a carreira que eu abracei me faz viajar bastante, então nem sempre está disponível ali para a igreja local quanto eu gostaria. E ao longo dos últimos anos, eu tive a oportunidade de, tanto online quanto presencial nos Manaíns aí ao longo do Brasil, poder viver essa experiência de ser fortalecido na doutrina. E está à disposição do ministério local, que eu sempre tive ligado à igreja local ali de Niterói, né? Passei ali pelo pastor Clóvis, pastor Eduardo Cota, e depois no Pará ali, pastor Marcos Libonati. Mas aonde meu navio, né, ia, né, por conta das missões ali da Marinha, pude ajudar os ministérios por onde eu passava ali, por causa dessa doutrina unificada para todo mundo, de uma vez no Brasil e no exterior, né? Então, tanto no Brasil, quanto tive a oportunidade de ir para o exterior, senti que a gente está cada vez aprendendo mais, né? A cada seminário, e agora com essa modalidade desde a pandemia, né, que a gente acompanha online, a mesma aula para todo mundo, nós temos visto que isso dá resultado, da gente estar à disposição do Espírito Santo para fazer a obra em qualquer lugar do Brasil ou do exterior. Glória a Deus, né? Que bênção esses vídeos, irmãos que participaram do norte, irmão do Rio de Janeiro, irmão aqui do Espírito Santo, irmão da Bahia, que participaram ali, testemunharam as bênçãos de ser um obreiro. Foi muito importante a participação desses irmãos. Nós glorificamos ao Senhor por esta bênção, por este programa, por aquilo que Deus está fazendo e há de fazer. É isso? E também saudamos a todos, eles vão estar encerrando este programa aqui com a paz do Senhor, os pastores que estão aqui comigo. Pai do Senhor. Paz do Senhor a todos. Até o próximo programa. Amém. Amém. Paz do Senhor.